Boa noite, brava gente brasileira! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para mais uma live semanal sobre processo de inventário e herança. A gente vai falar sobre partilha de bens nesse canal. Esse é o assunto principal. Eu quero dar boa noite para vocês, dizer que vocês são bem-vindos. O meu nome é Josilene Rosa e eu sou advogada especialista nessa área de heranças e inventários. E hoje nós temos um assunto muito interessante para falar com vocês. A gente vai falar sobre o irmão que se recusa a fazer um inventário. Deixa eu fixar aqui esse tema para vocês. Aqui esse tema. Me deem uma boa noite, me digam de onde vocês são, de que cidade vocês estão falando. Olha, vocês me desculpem, eu sei que talvez eu merecesse um daqueles filtros, né? Porque hoje eu realmente estou com um pouquinho mais de cara de cansada. O calor que está nessa cidade, parece que a gente fica mais cansada, mais esbaforida. Eu custei para chegar em casa porque realmente o trânsito não ajudou, mas vamos que estamos ainda bem no começo da semana. Estou fazendo alguns testes, mudando os dias e vendo como é que vai funcionar aqui também com vocês e tudo, né? Mas as lives, vocês sabem, sempre ficam salvas, tá? Me digam aí se tá funcionando tudo certinho, mas as lives sempre ficam salvas, tanto aqui no Instagram como no YouTube, porque o meu objetivo realmente é levar informação para toda a população brasileira. E eu realmente acredito que quanto menos a gente for enganado em inventário, as pessoas caírem aí em não entenderem os seus direitos, melhor vai ser para todo mundo. Um povo que tem sabedoria, que sabe os seus direitos, sabe se defender muito melhor, tá? Então vamos lá. Vídeo ok também, áudio ok. O tema de hoje, olha, não quero ouvir reclamação de vocês aí, porque às vezes eles têm muitos clientes aqui vêm com aquela questão de muita raiva, às vezes, do irmão, com muito rancor, mas a gente precisa também ser pragmático e pensar em soluções. Então, não quero mimimi nessa live, o que a gente vai falar é sobre soluções que podem ser adotadas nessa situação. É claro que a gente entende que os casos de família são complicadíssimos porque envolvem sentimentos, envolve ali um emocional, às vezes até uma dependência emocional, né? Eu vou falar um pouco sobre esse tema hoje. Algumas vezes envolve uma dependência financeira, mas a gente tem que saber que existem algumas coisas que a gente pode fazer para resolver esse problema. E eu tô aqui para dar dicas para vocês de como resolver esses problemas. Lembrando que a nossa live aqui é para público leigo, né? Não é para advogados especialistas que ficaram 5 anos, no meu caso até muito mais, né? Porque a especialização, pós-graduação, a gente realmente estuda muito. Então, sim, a live ficará salva. Me desculpem, minha carinha de cansada, o sol realmente me castigou. Sabe o quê? Que eu bebi pouca água hoje durante o dia, mas terminando aqui eu vou beber mais água, ver se eu melhoro um pouco. Ainda tô com bastante calor, tá, gente? Realmente essa onda de calor parece até que envelhece a gente de tão cansado que a gente fica. O dia fica o dobro cansado. E vocês imaginam pra gente que é mulher, né? Tudo isso no salto. Tudo isso no salto. Mas vamos lá. Vamos imaginar que na sua família há vários irmãos, ou aquela família tradicional brasileira, aí a gente tem estimativas aí, né? O pessoal fala entre 8 e 12 filhos, a geração passada, né? Esse negócio das letras das gerações eu não sou tão boa não, mas a geração passada. Quem tem ali os seus 60, 70 anos, tá? E aí, dessa geração nova, que tem às vezes aí uns 40 anos, a média de filhos tem diminuído, tem sido assim, entre 3, 2, na minha então, 1, né? Eu tô com 38 e assim, as pessoas realmente estão tendo menos filhos. Isso não sou eu que tô inventando, tá? São números, tá? Mas
independente da sua família ser grande ou pequena, a gente geralmente esbarra bastante com esse problema de um irmão estar querendo fazer o inventário e outro irmão não quer. Muitas vezes eles se dividem em grupos, tipo 2 querem, 3 não querem, 5 querem, 4 não querem e por aí vai. Então a gente vai falar sobre isso hoje, como resolver, e eu vou dar algumas opções jurídicas aceitáveis do ponto de vista do direito, gente. Por quê? Eu não vou poder dar aqui pra vocês, vai lá e arranca o seu irmão na casa. Isso não é uma advogada, né, dando um conselho. Eu sei que muitas vezes as pessoas acham que, né, a gente vai lá, vai tirar o irmão da casa. A gente é advogado, a gente lida dentro do processo e o que a gente faz? Resolve do ponto de vista jurídico com opções, e eu vou dar 3 opções para vocês na live de hoje. Então fique ligado até o final, tá? Então a gente tem essa situação alarmante. Muitas vezes o pai ali falece e aí as famílias se dividem muito. Às vezes a família nem está tão em briga, né? Não chegou a brigar. Não, doutora, mas a gente não tá brigando não. Mas um quer uma coisa, outro quer outra. Então, se tem interesses conflitantes, a gente já parte do pressuposto de que dificilmente nesse processo de inventário a gente vai conseguir fazer um acordo, tá? E aí a gente vai estudar as possibilidades que as famílias têm sobre isso. Então, primeiro eu queria fazer uma introdução aqui com vocês, lembrar que assim, é do brasileiro, gente, não fazer um planejamento sucessório. O que é isso, doutora? O planejamento sucessório é o seguinte: antes de falecer, você deixa todos os seus bens organizados de forma que atenda a lei e atenda às suas vontades. Então, você ali na lei tem algumas brechas que você pode deixar uma parte dos seus bens para uma pessoa que não tem o seu sangue, por exemplo, mas que você tem muita afeição. Você pode fazer isso através de um testamento. Então ali você consegue prestigiar essa pessoa que, se você falecer sem fazer nada, ela provavelmente não seria beneficiada com nada seu. Então você beneficia essa pessoa ainda em vida. E existem outras formas de planejamento sucessório. A gente tem a doação também. São também que fica no... como é que chama? Embaçado? Não sei se pra vocês também estão. Isso é porque eu passei o dia inteiro de óculos e tirei ele agora fazer a live com vocês. Aí parece que meus olhos ficam meio embaçados também. Mas enfim, o que eu tava falando com vocês? Então, a gente tem essas formas de planejamento sucessório. Essas formas são menos complicadas, são mais difundidas no Brasil. Quase todo mundo sabe o que é um testamento, uma doação. Pode não entender todas as regras, mas vocês pelo menos sabem o que é. Mas muitas vezes, quando a gente fala sobre holding ou sobre outras formas de planejamento sucessório um pouco mais complexa, ou às vezes até misturando isso tudo, porque é possível fazer isso, aí as pessoas se embananam um pouco. E isso é planejamento sucessório, você deixar os seus bens corretamente divididos de acordo com a sua vontade e atendendo os requisitos da lei. Porque a lei brasileira, gente, ela não é igual nos livros, igual nos filmes dos Estados Unidos, por exemplo, né, que a gente vê muita coisa, um deserdando o outro, aqueles casos bem novelísticos, né? Mas no caso em filmes e tudo. Mas o que acontece? Na lei brasileira a gente tem algumas proteções. Então, quando eu falo que vocês têm que, dentro do planejamento sucessório, atender a lei e atender o que você quer, é fazer esse casamento do que dá pra vocês fazerem dentro do que a lei permite. Porque senão, o que vai acontecer? Se você não fizer isso direito, faz da sua cabeça e divide pra quem você quer e dá do jeito que você quer. Você vai fazer? Vai! O juiz vai te xingar, vai te chamar lá antes de você falecer pra você dar conta? Provavelmente não. Mas depois que você morrer, o que vai acontecer? Esses documentos, essas formas que vocês inventam às vezes, podem ser invalidadas, tudo através de processo judicial. Então sim, um testamento pode ser anulado, uma doação pode ser anulada, tudo dependendo de como foi feito. Então, quando você faz uma coisa com insegurança jurídica, sem observar essas regras da lei, você não consegue depois dar essa validade, porque qualquer pessoa pode o quê? Entrar na justiça e quebrar aquilo que você fez. No entanto, o que a gente fala de planejamento sucessório? É você usar as brechas da lei, aqueles detalhes que são possíveis e adequando ali o seu querer com o que a lei possibilita, tá? Então, eu sei que muitas vezes não é do brasileiro se planejar.
e planejar essa sucessão patrimonial. O que vai ser feito com os seus bens após você partir. Mas todo mundo sabe que, infelizmente, a hora de todo mundo chega, né? Assim como a minha, todos nós. Tem gente que não gosta nem... teve um dia que uma pessoa fez um comentário aqui na live, gente. Deus que me livre, não quero nem falar desse assunto. Mas, infelizmente, gente, acontece. A única certeza que a gente tem na vida, né? Não é assim que dizem? Mas, o que a gente precisa saber nessa hora? Que você, se não tomou nenhuma dessas providências que eu falei antes, terá que tomar algumas providências do depois. E o que cabe depois que falece? Inventário. Ou qualquer uma das formas de inventário. Muitas vezes você não regularizou o patrimônio antes, aí tem um monte de procedimentos que vai ser necessário. Mas aí depende de caso a caso, e aí é uma coisa um pouco mais complexa. É o que a gente vem falando aqui em várias lives, né? Mas, o que acontece? O que a família precisa saber como introdução? Que vocês têm alguns gastos dentro do processo de inventário, que é o imposto, as custas judiciais, as custas de cartório, por exemplo. Cartório, como eu sempre digo, não trabalha de graça, tá? Então, temos certidões, registros que são necessários e, é claro, em todo inventário é obrigatório um advogado. Então, não tem como fugir dessa regra, tá? Esses gastos que eu falei servem para a maioria dos inventários. Porém, quanto é isso, doutora? Aí varia. Varia porque a maioria desses gastos são de acordo com o valor dos bens. Então, uma pessoa que tem uma casa de 1 milhão não vai pagar a mesma coisa que uma pessoa que tem uma casa ali de 500 mil. Que uma pessoa que tem uma casa de 300 mil ou de 150 mil. São inventários com valores totalmente diferentes. E a lei observa isso, o valor dos bens, tá? Então, quanto maior a sua herança, também maior vai ser o valor que você vai acabar pagando e gastando com o inventário. A gente tem posts sobre isso no blog, tá, gente? No blog, aqui no YouTube. A gente tem o quanto custa o inventário em Minas Gerais, porque, não falei com vocês, mas eu estou aqui em Minas Gerais. O meu escritório é aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. E a gente tem também um guia completo sobre o processo de inventário, onde eu também falo sobre todos esses gastos, as tabelas e por aí vai. Mas, entendendo um pouco desses custos, a gente precisa entender o seguinte: será necessário de cara fazer cálculos em qualquer processo de inventário, tá? Então não desesperem, não percam a linha e tudo, porque a gente tem que analisar esse monte de coisa que eu falei. É simples? Não. Não é simples. Não é à toa que a gente estuda 5 anos, mais 2 anos de pós-graduação, mais 1 ano de especialização praticamente, tá? Então, é um pouquinho mais complicado mesmo. Mas, se você procurar um bom advogado, ele vai tirar todas essas suas dúvidas. Como eu já falei em outras lives com vocês, quando vocês puxam um advogado já no começo do processo, vocês eliminam quebra-cabeça com um monte de coisa, porque ele já vai dar um norte ali de acordo com o seu caso. Como eu expliquei, cada família é uma família. Então, cada caso é um caso, praticamente, tá? Mas, a gente sempre encontra no processo de inventário alguns irmãos que são, que eu chamo de o espertinho. Mas deem o nome que vocês quiserem aí. Que é aquele irmão que fica ali na aba, que só fica comendo pelas beiradas. Muitas vezes ele mora com a mãe e com o pai ainda, né? Ele tá ali, se vagar, ele entra, né? Eu não tô sendo pejorativa, isso acontece, gente. Infelizmente é uma realidade do brasileiro. Ele fica mais tempo ali com os pais, apegado aos pais. E culturalmente o nosso país é assim. Antigamente, né, o pai comprava um lote grande, os filhos construíam todos em volta. Se eu acho certo ou errado, não é isso que a gente está discutindo aqui. Estou falando desse tipo de irmão que acaba sempre ficando ali. Tem que fazer o inventário. A maioria das pessoas sabem que tem que fazer um procedimento que é burocrático após uma pessoa falecer. Qual é esse procedimento, quanto que pagam? Aí, esse irmão vira e fala assim, não, pode resolver vocês lá, nem quero saber disso aí, só me dá minha parte depois. É claro que ele quer só a parte dele depois, sem ter nenhuma burocracia para enfrentar. Sem ter que responder nada, sem ter que entregar nenhum documento. Ou seja, ele só quer receber. E esse irmão, sim, eu coloco, às vezes aqui, fazendo uma piada interna aqui no canal, que é um irmão espertinho justamente por causa disso. Ele só quer se beneficiar, não é? Mas ele geralmente não quer pagar nada. Então,
Também acontece o seguinte, depois que eu comecei a advogar na área de inventário, eu percebi uma coisa também que acontece muito. Os irmãos, não posso colocar que são os mais velhos não, tá? Isso não tem muito uma ordem não. Mas existem alguns irmãos que eles se sentem um pouco responsáveis por outros irmãos. E aí, às vezes, ele acaba bancando aquele irmão. Isso acontece demais. Não me perguntem por quê. Mas eu tenho essas teorias aí, tá? Da prática eu tô falando com vocês. Alguns irmãos, às vezes, mais velhos, eles acabam virando e falando assim, pode deixar que a gente vai resolver, que fulano é mais novo, não entende dessas coisas. O fulano é mais novo, não consegue fazer isso. E acaba ficando um pouco, muitas vezes, para esses irmãos mais velhos, tá? Prática, gente. É uma regra? Não, absolutamente não. Nenhuma família segue regra. Isso é família. Cada um cada um é diferente, por aí vai. Mas acontece bastante, pelo menos comigo, dos meus casos aqui, de alguns irmãos que são mais velhos procurarem e terem esse perfil de, às vezes, falar assim, eu vou resolver porque a gente tem um irmão, mas o irmão mais novo não tem muita responsabilidade, não sabe resolver essas coisas, não tem atitude para resolver essas coisas, por aí vai. Aí é uma lista enorme de questões, mas eu percebo que muitas vezes esses irmãos se sentem responsáveis pelos outros, né? Mas eu sempre lembro, olha, você não é obrigada a bancar o seu irmão. A partir do momento que ele deixou de ser uma criança, ele tinha que conseguir, né, ali prover o sustento dele. A gente sabe que essa não é a realidade, muitas vezes, né, a gente ainda precisa, né, não posso falar por mim porque, né, eu tive que me virar, mas alguns irmãos têm esse privilégio de ter outros que vão ajudar ali nessa tenra idade, né. Eu falo isso, gente, porque basicamente eu falo assim, eu e meu marido tivemos que vir do nada mesmo, né? Nenhum dos dois recebeu nada de pai, nada de mãe. Então, se a gente não trabalhar, realmente as coisas ficam complicadas, a gente não pode esperar de ninguém. Mas, enfim, essa é um pouco da minha vida pra vocês também. E aí a gente tem essa questão de como manter a harmonia, de como levar essa situação. E aí que eu vou entrar praticamente nas 3 questões que eu vinha falando com vocês, que são formas equilibradas e formas de se resolver o problema. A primeira questão que eu sempre falo, e eu já falo isso praticamente na entrevista, primeira que eu converso com o cliente quem vai pagar o imposto? Como é que o imposto vai ser pago? Como eu sempre falo aqui com vocês, o processo de inventário ele só acaba se o inventário tiver pago, se o imposto do inventário tiver pago. Se não tiver pago o imposto de inventário, por mais que você parcele, você tem que até esperar as parcelas acabarem. Quando as parcelas acabam, aí sim você pode finalizar aquele inventário. Ou seja, essa situação a gente tem que pensar. Então, lá no comecinho do processo, já saber orientar o cliente para o quê? Para a família já começar a raciocinar como que vai ser pago aquele imposto. Aqui no escritório, eu estou desenvolvendo e aprimorando a cada dia mais uma planilha, né? Onde eu vou colocando os bens para a gente ter uma prévia do imposto. Porque uma das primeiras coisas que a gente precisa saber, olha, Sr. João, o seu imposto deve dar por volta de R$5.000. Então, como que o senhor pensa em fazer esse pagamento? O senhor tem esse dinheiro já disponível? O senhor precisa, às vezes, fazer um empréstimo? Precisa fazer parcelamento? Como que vai ser feito esse pagamento? Isso é necessário para a gente já ter essa prévia, porque existem descontos, isenções que a gente vai pedir, mas a gente tem que saber mais ou menos como que a família planeja. Às vezes, alguém da família tem uma condição muito boa, vira e fala assim, não, pode deixar que eu vou pagar, né? Aí doutora, tem uma dúvida sobre o meu inventário, aguardo o retorno, pode deixar que eu vou entrar em contato, doutora Fernanda Gregório. Mas enfim, essa questão de como que vai ser pago o imposto do inventário, ela tem que já ali no começo do processo estar latente, por quê? Senão o processo não se finaliza. Tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o inventariante, ele é quem ordena, ele é quem lidera esse processo de inventário. Porém, ele não é obrigado a pagar imposto sozinho, gente. Na verdade, alguns estados, a gente tem um imposto retirado no nome de cada um dos herdeiros.
E a gente tem outros estados, que é o caso, por exemplo, aqui de Minas Gerais, que a guia do imposto vai sair no nome de uma pessoa, espólio de fulano. E aí, todos os herdeiros têm que entrar em um acordo, juntar aquele dinheiro para ir pagar. Tá? A guia não sai um no nome de cada um. Todos devem. Da mesma forma que todos vão receber a herança, todos têm o pagamento do imposto. Todos os herdeiros devem esse imposto. Então, por mais que ele fale, eu não participei de quase nada no processo, só meu nome que tá ali. Se o seu nome tá ali, você também deve esse imposto. Tá? Aí, o que acontece? A gente tem que pensar, quem vai pagar essa guia, se ela vai sair no nome de cada um, se ela vai sair guia única, dependendo do seu estado, fazer o pagamento, quem vai ordenar, quem vai juntar o dinheiro de cada um. Isso geralmente fica a cargo do inventariante, que, mais uma vez, lembro para vocês, ele não é obrigado a pagar o imposto sozinho, tá? Mas ele geralmente é quem coordena. E se ele tiver condições, Josi, doutora, eu tenho condição, ou não precisa ser um inventariante, vamos supor que um dos herdeiros tem uma condição financeira melhor. E o que ele fala? Eu quero pagar o imposto e depois eu vou descontar esse valor. E é assim que a gente faz. Lá no final, na hora de dividir as cotas de cada um, ele vai poder cobrar esse valor, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que esse documento não é único, que fica a cargo de todos os herdeiros cobrarem. E aí tem uma informação que eu ia deixar passar aqui para vocês, mas é interessante. Enquanto a gente está dentro do processo de inventário, todos os herdeiros são devedores ali, juntinhos, né? A partir do momento que se encerra o processo de inventário, os herdeiros vão receber suas cotas partes, né, suas heranças, e aí cada um se torna responsável pelo pagamento de algo que surgir de acordo com sua cota parte. Então, se eu recebo 100 mil de herança e aparece uma dívida de 500 mil ali do falecido, por exemplo, que aparece depois do processo de inventário, vamos supor, tá? Esse herdeiro que recebeu 100 mil responde por esse valor, porque ele já recebeu essa herança. Então, tem que ficar muito atento, porque as coisas não... o dia que eu descobri isso, eu falei assim, então as coisas não acabam quando acabam. Mas não acabam. As coisas não acabam. Por isso que é importantíssimo a gente fazer esse trabalho quase de detetive, de levantar exatamente quais são as dívidas que o herdeiro deixou, que o falecido deixou, pra gente poder justamente fazer a coisa direito, pra lá na frente não vir alguém reclamar esses valores, algum credor. E aí vocês me perguntam, já aconteceu? Eu já peguei um processo assim e o moço estava indignado, porque ele recebeu como herdeiro uma carta de intimação e falando que ele tem que pagar e tudo, mas é despesa do meu pai e por aí vai, uma confusão, mas realmente não tem jeito. A herança que você recebe, a cota parte que você recebe, responde devidamente, proporcionalmente, né? Aquela parte que você também, que o falecido pode ter deixado de dívida, tá bom? Então, vamos lá. O herdeiro nenhum deve pagar sozinho, então, tá? Segunda dica, segundo tópico que eu quero falar aqui com vocês, que o herdeiro não deve pagar nenhuma dívida. Todos são obrigados, né, a entrar com o rateio dessas dívidas. E aí é interessante também falar um negócio. Vamos supor que eu tive condição de pagar aquele valor. Muita gente tem dúvida, e essa dúvida é totalmente prática. Na verdade, essa live tá bastante prática, né? Vamos supor que eu fui lá e paguei. Como é que eu vou reembolsar isso, doutora? A gente pode fazer isso dentro do processo ou fora do processo. Eu recomendo que faça dentro do processo. Como que é isso? No finalzinho ali, tiver fazendo o finalzinho da partilha, a gente vai colocar ali nas últimas declarações, que a gente chama esse documento, o que foi pago por o herdeiro tal, que tal dívida. Dessa forma, a gente vai somar tudo que ele gastou e esse valor vai ser rateado e os outros vão receber um pouco menos. Entende? Então, um herdeiro vai receber um pouco menos, porque o outro vai receber um pouco mais,
Porque ele já pagou as dívidas, ele já pagou alguma conta, ele já pagou alguma coisa dentro do inventário, que era obrigação de todos pagar. A gente tem que fazer isso pedindo isso antes do processo de inventário finalizar. Se fizer depois, você tem que notificar cada um e por aí vai. E contar um pouco, né? Contar, né? Ali com a conversa, o trato com todos os herdeiros. Sendo que no processo de inventário a gente consegue fazer isso tirando direto da fonte. Por isso eu sempre recomendo que faça dessa forma. Acho muito mais seguro. E aí a gente entra num tópico que eu não sei se eu já fiz live aqui pra vocês, que é sobre a prestação de contas do inventariante. É importantíssimo ter isso tudo bem detalhado, bem anotado, desde sempre, desde o começo do processo. Porque você vai gastar ali com funeral. Se você não guardar os comprovantes disso, e eu já peguei processo que um rapaz falou, eu não guardei nada. Sim, não guardou nada. Então, como é que eu vou descontar isso aqui? Porque, por exemplo, dívida com funeral pode ser descontada lá no imposto. Mas eu só consigo descontar isso do imposto se eu tiver comprovante, gente. Aí, paguei um monte de certidão, paguei vários documentos, mandei fazer isso, mandei fazer aquilo, e melhoria na casa, dependendo das melhorias, se forem, né, urgentes, necessárias. Mandei arrumar ali para vender e por aí vai. E tudo isso ele vai fazendo e ele não guarda documentos, por exemplo. E aí a situação é muito complicada. Na hora de você prestar conta e cobrar isso, é bastante complicado. Pode ser até necessário precisar de um outro processo, um processo de prestação de conta. Mas a gente tem que fazer bem feito para não ter que entrar nessa esfera. Se você já tiver dentro do processo de inventário uma prestação de conta ali simplificada, detalhada, com os comprovantes direitinho, você junta dentro do processo e o juiz mesmo facilmente faz os cálculos ali e verifica se tem algum erro. Porque basicamente é quase uma conta de mais e menos. Só quando a coisa começa a complicar e não tem documento, e precisa de prova, precisa de pegar a segunda via, aí as coisas já são mais complicadas, o juiz pode mandar o quê? Retirar essa prestação de conta e abrir um processo só de prestação de conta. Fica o processo de inventário e o processo de prestação de contas. Já são 2 processos, advogado te cobrando 2 processos, custas de 2 processos e por aí vai. Então, usa a cabeça. Usa a cabeça que não dá para contratar qualquer advogado, por exemplo, que não te ajude, não te oriente nesse aspecto, tá? E o terceiro e último, e o mais temível, e o mais complicado para as pessoas é a venda de bens para custear o inventário. Eu sei, gente. Um dia eu ouvi uma frase que era o seguinte: poxa, mas vou ter que vender bens para receber herança. E eu sei que isso é doído. Parece que você tá tirando um pedaço ali. E basicamente é um pouco disso. Mas é porque se a pessoa não se preveniu nessas outras condições que eu falei lá no começo do vídeo, de fazer um planejamento sucessório, ou ninguém na família tem valores para pagar esse imposto, será necessário venda de bens. Qual bem, doutora? Aí depende. Depende de como que tá ali dentro do processo. A gente sempre dá prioridade para se pegar dinheiro ou se vender carros, por exemplo, automóveis, né? Por quê? Porque o carro é um item que ele, na verdade, se a gente for estudar ali, ele não é um ativo, ele é um passivo, né? Você gasta com imposto, se você tiver com ele dentro do inventário, você pode ter que pagar o aluguel de uma garagem, você vai ter gasolina e ele deprecia com o tempo, né? A maioria das vezes você vai precisar ali de uma manutenção e tudo isso gasta. Se você está dentro do processo de inventário, uma das primeiras coisas que a gente vai se desfazer, né, é dinheiro, ativos financeiros, né, que é fácil liquidez, e depois carro, por exemplo, automóveis. Por quê? Porque esses automóveis se depreciam e a gente vai tentando tirar isso tudo de dentro do inventário. Transformar isso em dinheiro, para dividir o dinheiro é muito mais fácil, tá? Como que é feita essa venda, né? As despesas, a gente tem que analisar o seguinte: se a gente estiver falando de imóveis, por exemplo, tem que ver antes de vender se ele tem dívidas. Dívidas também são abatidas, você lembra como eu falei? Dívidas são abatidas da herança, do imposto, por exemplo. Então a gente tem que ver quais dívidas são essas que tem referente, se tem algum ônus que a gente fala. Vamos supor que a pessoa faleceu, mas ainda tem
usufruto em cima de um imóvel. Se tem um usufruto, tem um procedimento simplificado de levantamento, né, de baixa de usufruto, mas é um procedimento necessário. Então você tem que ver, quando for vender, isso já tem que estar pronto, porque senão você perde uma venda. Isso tem que estar mais ou menos organizado. Então, é pensar, raciocinar qual imóvel ali que tem um valor que vá conseguir ajudar a pagar as custas do inventário, mas que também não desfalque tanto o patrimônio dos herdeiros, tá? O advogado de vocês vai ajudar vocês nisso. Eu sempre indico que vocês procurem advogados especialistas em inventário. Tem muito clínico geral, muito advogado que fala que faz inventário, mas não sabe orientar nesse patamar, nesse jeito sobre o inventário, justamente por causa desses detalhes de analisar sobre venda de bens e por aí vem. Aí o que acontece? Você vai fazer um pedido dentro do processo. Juiz, eu quero vender o imóvel tal, vamos supor que é que acontece às vezes aqui, uma garagem. Eu tenho uma garagem, eu quero vender essa garagem, que custa ali, né, vamos supor, 8, 20 mil, para custear os valores do inventário. O juiz pode autorizar, e aí a gente pode ter a venda direto com dinheiro pagando para o inventariante vai receber e vai pagar as guias, ou o dinheiro pode ser depositado em uma conta judicial do processo de inventário própria e aberta só para isso, não é a conta comum não, é uma conta judicial do inventário, tem isso, tá, gente? E aí, esse dinheiro vai ser depositado lá para que seja custeado as despesas do inventário. Para que no final, se sobrar dinheiro nessa conta, ela vá para o rateio dos herdeiros, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar com vocês aqui. Então, é trabalhar o seguinte. Como que vai pagar imposto? Se dá para abater, se alguém tem o dinheiro para abater, para depois receber, ou seja, ser compensado, ou se vai ser necessário a venda de bens. Tem uma situação também que eu quero falar com vocês, é o seguinte, algumas despesas, por exemplo, a gente tem que analisar. A pessoa não é obrigada, por exemplo, deixa eu fazer quase que uma introdução aqui para vocês, eu perdi um pouquinho de falar com vocês. Meu irmão não quer fazer inventário, doutora, ele se recusa. O que você vai fazer? Vai pegar a certidão de óbito, vai entrar com o processo de inventário e vai pedir para ser inventariante. Você vai tocar esse processo, vai mandar intimar o seu irmão. Seu irmão, se ele quiser responder, ele vai responder. Se ele não quiser responder, ele não vai responder. Você vai tocar todo o processo, vai dividir todas as despesas pelo número certo de pessoas, né? Vamos supor que são 3 herdeiros, vai dividir por 3. Mas ele não quer pagar as despesas, por exemplo, de imposto, de advogado. Vamos pegar a despesa de advogado. Se tiver um advogado para todos os herdeiros, esse herdeiro é obrigado a pagar. Entendeu? Então você pode juntar o contrato do advogado e fazer o rateio dessa despesa para todos os herdeiros, sim, tá? E por aí vai. O mesmo exemplo serve para a despesa de imposto. Seu irmão não quer pagar, ele não tem que querer pagar. Meu irmão não quer entrar com o inventário, ele não tem que querer entrar com o inventário. Se você tem seu nome na certidão de nascimento e é daquela pessoa, se é filho, parente da pessoa, né, que faleceu, entra com o inventário. Sabe por quê? Às vezes vocês não querem entrar com o inventário, mas vocês sabem que até um credor pode entrar com o inventário. É um medo, não vou fazer inventário. Mas assim, o inventário é para resolver essa transferência de bens. Se você não precisa transferir bens, aí é outro papo. Mas se você precisa transferir bens, vai ser necessário inventário. E a pessoa morreu com aquilo ali no CPF dela. Tanto é que um dos principais temas falados lá no planejamento da herança é: não morra com nada no seu CPF. Se você morreu com alguma coisa no seu CPF, seja carro, casa, moto, dinheiro, vai precisar de alguma das formas de regularização dos imóveis. Porque cartório não transfere se não tiver feito. Detran também não aceita se não tiver feito inventário. Entendem como vocês ficam agarrados? E aí a gente vê às vezes imóveis que a pessoa tem ali o título no nome do pai e da mãe, mas os irmãos não fizeram inventário. É um imóvel ótimo na cidade.
Aí você não tem como dar ele em garantia, você não tem como fazer uma alienação. Vamos supor que você queira fazer uma negociação, que está se vendo muito agora, né? Estão destruindo as casas e fazendo muitos prédios. Você não pode fazer isso. Seu imóvel não está regularizado. Como é que você vai fazer uma negociação com uma construtora? Então é usar a cabeça. Depende muito. Depende de quanto vale o seu imóvel, da localização do seu imóvel. Vale a pena? Então analisem se vale a pena regularizar. Se vale a pena fazer o planejamento da herança. Tá? Isso tudo tem que ser analisado. De acordo com o valor do bem, localização do bem, tudo isso. Usar a cabeça, gente. Usar a cabeça mesmo. Mas não se enganem com essa desculpinha de meu irmão não quer fazer inventário. Deixa ele lá. Ele vai ser intimado, se ele não quiser fazer nada, melhor ainda. Você toca o processo, você acaba com o processo, resolve tudo, só dá o papel dele na mão. Você vai ter um pouco mais de anulação, sim, mas você vai resolver o problema. Ultimamente eu tenho adotado o seguinte, antes eu não tinha essa mentalidade não, né? A gente vai amadurecendo. Fala assim, aquele irmão que finge de morto, pra mim é mais fácil. Pra mim é mais fácil. Ele não me enche o saco, eu resolvo tudo ali que tem que resolver, não fica me pedindo explicação. Apesar de que se ele pedir, a gente tem a documentação. Mas, se ele não quiser fazer nada, é bom que em vez de lidar com 4 irmãos, eu tenho que lidar só com 3. É menos um. Então, vamos raciocinar. Meu irmão não quer fazer o inventário? Pega a certidão e dá a entrada no inventário. E resolve. Porque é só isso. Muitas vezes as pessoas ficam ali esperando o irmão resolver. Vejo isso demais. Meu irmão não quer, isso não quer. A mulher do meu irmão não quer. Na maioria das vezes é o que eu falo. Vai olhar e o que acontece? A pessoa está sendo beneficiada. Aí ela está morando na casa. Ela está morando em um dos imóveis e não paga aluguel. Não paga nada. E já vi isso aí, gente. Acontece que a gente tá morando há quase 20 anos aí sem pagar aluguel nenhum pros herdeiros. Acontece muito. Muito, muito, muito. A pessoa vai morando. Você nunca pede, nunca entra com o inventário. O inventário é a forma de você regularizar isso. Você nunca entrou. Então, e aí se atentem, porque lá na frente se a pessoa pede uso capião ainda toma a casa. Sim, é possível o uso capião. Acho que a gente também tem live sobre isso. Se não tem live, tem vídeo aqui no YouTube. Então, fiquem espertos. Acho que eu vou finalizar, gente. Acho que já tá terminando meu horário. Enfim, dei dicas práticas de como resolver. De como abordar essa situação até, né? Mas vocês precisam de orientação jurídica para o caso de vocês. Doutora, mas meu imóvel tá assim, tá assado, não sei o quê. Só os documentos vão dizer o que precisa fazer de regularização. Isso entra ou não no inventário. Dá para fazer um acordo. Qual tipo de procedimento vai ser adotado? Se vai ser inventário judicial ou extrajudicial. Tudo isso quem vai explicar para vocês é o advogado especialista, porque ele já vai ter uma prévia de mais ou menos quanto vai ser, o valor do imposto, como que o senhor José, como é que o senhor vai pagar, de quantas vezes. Aqui em Minas eles fazem parcelamento até de 60 vezes, por exemplo. A minha planilha já coloca ali e já aparece de quantas vezes que pode dividir, até no máximo, porque a parcela aqui em Minas tem que ser no mínimo R$250. Pode ser até de 60 vezes, mas a parcela mínima tem que ser R$250. Então a planilha já calcula esse tipo de coisa pra quê? Pra que quando lá no comecinho do processo, a gente já tem uma prévia do que vai acontecer. Já sabe o que vai acontecer. Não fiquem esperando o juiz dar o pontapé. Porque o juiz tá preocupado ali com milhões de processos. Ele não tem como parar. Quanto mais mastigado a gente mandar o negócio ali, resolvido, esse aqui é assim, juiz, esse aqui fulano vai pagar, esse imóvel tem que ser vendido, o valor de mercado dele é tanto, já me dá um alvará que eu vou tentar vender. Juiz, aí vem esse detalhe, né? Vocês querem vender, vocês querem autorização do juiz para vender. Arruma o comprador primeiro. Porque olha só, eu vou bater lá no juiz. Juiz, tô precisando vender esse imóvel. Ele vai falar assim, tá, por quanto você quer vender? Não sei. Quando você vender, eu autorizo.
Ele pode fazer isso, ou então ele pode te dar um alvará que vale assim, vale 60, 90, 30 dias. Se você não conseguir fazer a venda em 30 dias, aí vamos supor que daqui a 1 ano aparece comprador, aí você tem que ir lá para ter e pedir um outro documento igual. Então arruma um comprador, tem fulano interessado, passa a mão nele, passa a mão do seu advogado, vão lá no juiz. Quando eu falo vão no juiz, gente, é fazer os documentos que precisa. O seu advogado vai saber te orientar, tá? Mas enfim, passa a mão no comprador, juiz, fulano tá interessado em comprar, ele vai pagar tanto, de tal forma, libera pra mim. Porque senão, esses documentos que o juiz dá, eles perdem a validade e você tem que ficar lá, indo, renovando. Tá bom? Então, sobre venda de bens é isso. Então, lembrar, ninguém paga nada sozinho no inventário. Você não pode ser impedido nem de entrar com o inventário. Se o seu irmão não quiser, vai lá e faz o inventário do mesmo jeito. Ah, é bom que ele nem te enche o saco durante o processo. Desculpa, gente, a realidade é essa. Tá? Vocês podem resolver sem o irmão. Não precisa. E dá pra descontar dele depois, se você fizer as coisas da forma certa. Tá bom? E bora pra resolver esse problema aí. Gente, por hora é isso. Fiquem espertos com os direitos de vocês. Essa live tá aqui pra ajudar vocês com essa informação. Vocês sabem que eu tenho um canal no YouTube, onde toda semana a gente tem 2 vezes por semana conteúdo sobre inventário, sobre partilha de bens. Temos o canal no Instagram também, o perfil no Instagram, onde as dicas são mais rápidas, coisas que são mais rápidas de explicar. Porque aqui, por tudo que eu expliquei pra vocês, vira um mês de conteúdo, que é muita coisa, né? Mas a live fica salva, se vocês tiverem dúvida pode voltar, assistir de novo. Foi um prazer falar com vocês, uma boa noite a todos. Por aqui já são 19 horas e 7 minutos e agora eu vou tentar descansar um pouco. Admito que preciso tomar água, me recompor do calor que eu passei hoje. Do dia hoje, começou cedo e foi bem punk, mas estamos aí cumprindo esse compromisso aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que todo esse conteúdo tenha sido enriquecedor. Lembrando 2 coisas. Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui no YouTube, que eu sempre tento responder as perguntas. E segunda, a gente tem alguns vídeos que eu falo um pouco mais de casos que me perguntam nos comentários. Então, vale a pena você deixar o seu conteúdo, sua dúvida bem escritinha, bem explicadinho, que quem sabe ele vira, se for um caso grande também, né? Vira tema de um vídeo inteiro, né? Então, deixe sempre aqui os seus comentários aqui embaixo. Eu quero incentivar vocês que ficaram até o final. E agradecer a todos vocês. Uma boa noite. Até semana que vem. Tchau!